Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Ai. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Quem mais? Vou esperar mais um pouquinho para começar a nossa live. A doutora Iris deve estar entrando. Isso, entrou. Iris, tá aí, né? Tá conseguindo entrar? Tá todo mundo me ouvindo bem? Aí. Ok. Iris, só um segundinho, pessoal, que a Iris tá entrando. Ué, o que houve aqui? Uhum. Iris, acho que conectou agora. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Oi? Conseguiu? Iris, tá me ouvindo? Deu certo, hein? Deu, tá me ouvindo direitinho? Agora sim, ótimo. Ai, que ótimo. Então tá, eu acho que o pessoal tá começando a entrar aqui, tá dando oizinho. Enfim, eu Tá, tava um pouquinho e tava te esperando entrar pra gente iniciar então. Tá todo mundo perfeito. ouvindo? Nós duas, todo mundo vendo? Acho que sim, né, pessoal? Apareceu a Mari ali, a Só se Brenda. Você consegue nos ouvir? alguém puder dar um ok, que tá tudo certo, a gente agradece. Bruno, conseguem nos ouvir? O vídeo tá bom? O É, som? acho que tá tudo certo. Acho que sim. É, tá tudo certo. Ó, o Alexandre colocou um Ah, certinho ali, ok. tá dizendo que tá ok. Ótimo. Então tá, gente. Primeiro eu vou me apresentar, depois a Iris se apresenta para vocês. Meu nome é Michele Brasil, eu sou advogada trabalhista empresarial, sou membro, né? Faço parte da Comissão Nacional de Compliance da ABA. E aí, juntamente, os membros, né, e a comissão de compliance,
ela tá trazendo aí para vocês uma série de lives de todas as áreas, não só trabalhista. A gente teve uma live trabalhista na semana passada, e aí hoje a gente está dando continuidade à área trabalhista, tem bastante demanda aí para a gente falar. A gente está dando continuidade a mais essa segunda live trabalhista. Então, nas próximas semanas, toda terça-feira, a gente está trazendo uma live da Comissão Nacional de Compliance, com o objetivo também da gente estar divulgando o nosso curso de extensão promovido pela Comissão Nacional de Compliance, que vai acontecer no próximo semestre. Vou deixar a Iris se apresentar primeiro, e aí depois a gente fala um pouquinho do curso de extensão. Tá, Iris? Perfeito, perfeito. Então, sou Iris Vidaletti, também advogada, principalmente área trabalhista e previdenciária voltada para a defesa de empresa, e agora faço parte da Comissão Nacional de Compliance da ABA também, e vou ministrar uma das aulas do curso de Compliance que vai ser realizado no IPA, em conjunto com o IPA, e aí a colega pode falar um pouco mais, né? Sim. Ok, perfeito. Então, gente, para divulgar, a gente quer também, com o intuito da live, divulgar um pouquinho do curso de extensão, que é um curso de extensão em compliance, que está sendo promovido pela Comissão Nacional de Compliance, da ABA, né? E conjuntamente com a IPA, com o IPA, Faculdade IPA. O curso ele iria acontecer esse semestre, mas devido a essa pandemia, enfim, tudo que ocorreu devido ao coronavírus, o nosso curso ele foi transferido para o próximo semestre. Então, as nossas inscrições, as inscrições para o curso de extensão em compliance, elas estão abertas. Vocês podem acessar pelo Instagram da comissão. Depois, se alguém puder colocar aí o Instagram da comissão, bom, o pessoal está acessando depois, consegue ver lá. Tem as informações, todas as informações do curso de extensão. As inscrições agora, elas estão sendo feitas por e-mail. Se alguém puder depois colocar o e-mail, acho que depois a gente coloca o e-mail. E quiser mais informações do curso, a gente passa as informações por e-mail, a gente entra em contato com todos vocês para passar as informações sobre o curso de extensão. O curso de extensão, ele não é somente um curso de extensão em compliance trabalhista, ele é um curso de extensão que vai abordar o compliance em diversas áreas, né, sobre diversas perspectivas. A gente tem ministrado pelos professores e membros da Comissão Nacional de Compliance. Então, a gente vai estar falando um pouco de tudo, né? De todas as áreas. De compliance criminal, compliance ambiental, compliance trabalhista, compliance na área tributária, fiscal. Então, vai ser um curso bem amplo, bem legal aí. A gente vai estar abordando todas as áreas do compliance. A gente até então não viu um curso de extensão aqui em Porto Alegre tão rico de conteúdo quanto ao que a comissão quer estar passando para vocês agora a partir do próximo semestre, tá? Então, vamos entrar aí no nosso tema de hoje. Continuamos falando de compliance. Ai, a Iris caiu, eu acho. Não, tá aí, voltou. Continuamos falando de compliance trabalhista nessa nossa live. E hoje a gente vai trazer para vocês de que forma o compliance trabalhista ele impacta em algumas questões previdenciárias, tá? Na semana passada a gente teve uma live também de compliance trabalhista e aí foi abordado os pilares de um desenvolvimento. E aí a doutora Lauren e a doutora Letícia trouxeram, né, falaram um pouquinho lá da importância da alta administração no desenvolvimento de um programa de compliance, da imagem da empresa, de como funciona o código de conduta, que é um outro pilar, regulamento interno, a questão dos treinamentos, canal de denúncias. Tudo isso a gente vai estar vendo no nosso curso de extensão com bastante aprofundamento. Mas hoje
Iris pede para entrar de novo. Só um minutinho, gente. A Iris caiu. É complicado, né? É um problema essas lives e a gente. Agora foi. É home office, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas vai dar tudo certo. Agora ela tá entrando. Deixa eu só aguardar ela entrar novamente para a gente dar continuidade aí, iniciar o tema. Voltou, Iris? Tá me ouvindo? Foi? Ah, então tá. Falei aqui um pouquinho sobre os pilares, né? Sobre a live que nós tivemos na semana passada. A doutora Lauren e a doutora Letícia abordaram os pilares da implementação do programa de compliance. Iris? Ok? Foi. Consegue me ouvir? Gente, vamos. Agora sim, mas está travando um pouco. Tá? Será que tá boa a conexão aí onde tu tá? Oi? Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Tá ok? Tá me ouvindo? Gente, vamos ver o que tá acontecendo. Eu acho que ela não tá com um sinal bom. Vamos tentar de novo. Por que tá acontecendo isso, será? Entrou de novo? Está dando o mesmo problema que deu na semana passada. Vou esperar um pouquinho, gente, que ela vai tentar tá trocando aqui de mudando o local da live, e vai entrar de novo. Acho que agora deu certo. Ah, eu acho que agora vai. É. Tá. Só a imagem vai ficar mais ou menos, porque aqui é a minha sala de jantar. Não, mas tá ótimo. Pelo menos agora a gente consegue. Não tá travando, a gente consegue se ouvir. Tá tudo certo. O pessoal tá ouvindo também, acredito, né?
Tá ok para todo mundo? Tá, eu acho que tá ok. Tá. Então, onde nós paramos? Eu comentei que nós tivemos uma outra live de compliance trabalhista na semana passada, onde a Lauren e a Letícia trouxeram os pilares da implementação de um programa de compliance, tá? Perfeito. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre outros temas. A gente vai estar trazendo questões relacionadas à área previdenciária, de como o compliance trabalhista ele implica de certa forma, diretamente em questões previdenciárias, tá? Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai falando e tentando responder ao mesmo tempo, na medida que a gente for colocando os temas, a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Vou responder tudo agora, não Então, deixe de fazer perguntas, tá? Coloquem no nosso post do vídeo as perguntas que nós vamos responder todo mundo, né? sim, tem o post lá no Instagram da comissão, da live de hoje. Então, se ficar alguma dúvida ou se surgir alguma dúvida depois, pergunta lá que a gente responde, tá? Exato. Então, o que a gente quer trazer para vocês hoje? A importância do meio ambiente de trabalho, né? A importância da prevenção e do cumprimento de normas de medicina e de segurança do trabalho, que fazem parte de um programa de compliance. Quando a gente implementa um programa de compliance dentro de uma empresa, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela média, enfim, a gente, além de todas as outras coisas, né, enfim, a gente tem que se atentar para o cumprimento de normas e legislações, enfim, que tratem de segurança e medicina do trabalho, como as NRs, como a estruturação da CIPA, documentação como o PPRA, PCMSO, o próprio advogado, né, trabalhista que está ali desenvolvendo um programa de compliance, ele pode, inclusive, fazer parte, ajudar a construir o PPRA e o PCMSO dessa empresa. A observância de atestados médicos e de exames periódicos, né? Através de uma auditoria, a gente pode, assim que se inicia a implementação de um compliance, de um programa de compliance, através de uma auditoria, a gente consegue analisar todo o ambiente de trabalho da empresa, né? Tudo com relação à prevenção e o cumprimento dessas normas de medicina e de segurança do trabalho, com o fim da gente estar evitando aí questões relacionadas à área previdenciária, né? Que é a questão de afastamentos, de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais. A gente tem um alto índice de acidentes de trabalho aqui no Brasil. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas se eu não me engano não, o Brasil ele está em quarto lugar no mundo, perdendo para a Índia, China, algum outro lugar. Ele está em quarto lugar no mundo. Qual é o outro país? Indonésia. Indonésia. Ele está em quarto lugar no mundo com maior índice de incidência de acidentes de trabalho. Isso por quê? Claro que alguns acidentes eles ocorrem e mesmo a empresa estando observando todas essas questões, essas medidas de segurança, os acidentes ocorrem, ok? Mas havendo compliance trabalhista que efetivamente cuide dessa parte, o índice de diminuição de acidentes e afastamentos por doenças, ele consideravelmente tende a cair, tá? Dando um exemplo, não digo nem só reduzir a quantidade de acidentes, mas uma boa análise interna da empresa, que pode ser feita durante a construção com a implementação de um programa de compliance, exemplo, é a exclusão, por exemplo, do pagamento de uma insalubridade. Aí eu tenho aqui um exemplo no caso de ruídos. O exemplo de uma empresa que tinha o sistema de ponto da empresa próximo a uma localidade com ruído muito elevado, acima dos decibéis permitidos.
e a empresa nunca, por desconhecimento, né, não acreditava que não ia adiantar, tentar um isolamento acústico, pagava a insalubridade para todos os funcionários por causa do ruído. Uma análise de ambiente, e aí nem foi a implementação completa de um programa de compliance, mas só através da análise de ambiente, foram dadas duas opções, ou a troca de local, do ponto, como não era possível, foi feito em isolamento. A empresa dizia que não ia excluir o ruído, de fato não excluiu, mas colocou o ruído dentro da normalidade, e com isso conseguiu excluir o pagamento da insalubridade pelo ruído. Então esse é um exemplo bem básico, bem prático, mas que pode ser aplicado em várias outras situações, né? De como uma análise interna da empresa pode evitar problemas. Idem com relação a problemas de ergonomia, e aí entra o PPRA, PCMSO. Exatamente. E a gente está trazendo essas questões de prevenção e cumprimento de normas de segurança do trabalho, justamente com o intuito de que isso tudo implica na questão previdenciária, né? No número de benefícios, no número de benefícios que o INSS paga ou por acidente de trabalho ou por afastamento. Então, é uma forma de estar impactando dentro da empresa, né? Da empresa ter, através do compliance trabalhista, um número menor, um índice mais baixo, o que impacta diretamente na questão previdenciária. A gente tem também outros riscos, né? Além da questão da insalubridade, riscos ergonômicos. Isso. Aí... Os riscos, o número, acho que foi 2018, a questão, o número de afastamento, o maior número de afastamento por doença que a gente teve foi por questões ergonômicas, foi por questões de coluna, né, de posição. Então, todo esse cuidado que a gente tem que ter dentro da empresa e hoje também fora da empresa, que a gente vai falar de teletrabalho, né? Que é um tema aí que está super atual e que o compliance trabalhista tem que estar em cima, que é a questão da postura, né? Para não estar trazendo nenhuma doença e nenhum tipo de afastamento para o empregado por não estar sendo observada a ergonomia correta. Porque mesmo distante do local de trabalho, no caso em home office, o empregador ainda é responsável pela saúde e segurança do funcionário. Então, o que isso significa na prática? Agora, com todo mundo trabalhando dentro de casa em função da pandemia, né? Não basta delegar ao funcionário, ao colaborador, que preste o serviço residencial. O empregador tem que estar consciente da qualidade desse ambiente de trabalho residencial, ou seja, verificar com o funcionário se existe a internet adequada, a cadeira adequada, porque em ficar reiteradamente sentando em um ambiente impróprio para o trabalho, o colaborador vai desenvolver uma doença ergonômica relacionada à má ergonomia na prestação de serviço, e isso vai impactar na empresa depois. E não é só impacto na justiça do trabalho, porque não necessariamente vai ter ação só trabalhista, né? Tem ação de regresso do INSS, no caso de reiterados os acidentes de trabalho numa mesma situação, tem o impacto depois na alíquota SAT, que a empresa que é aumentada, a empresa vai ter que pagar, a possibilidade de incomodação com o Ministério Público do Trabalho também. Sim. E essa questão de home office hoje, a gente vê que grandes empresas conseguem fazer isso tudo, né? Na maioria das vezes tem já documentação e instruem o empregado de como ele vai trabalhar em casa, já trabalham com o home office. Mas o que a gente está vendo hoje, devido à pandemia, devido ao coronavírus, são empresas menores que nunca tiveram na sua realidade o teletrabalho. E aí o que está acontecendo? Simplesmente estão mandando o empregado trabalha de casa, né? Sem nenhuma forma sem passar nenhuma informação, né? Quanto ao teletrabalho, quanto a essas questões
de ergonomia. E é pouco tempo, não sei quanto tempo ele vai ficar trabalhando em casa, mas enfim, são situações que hoje a gente não tem como prever, que podem ser impactadas na justiça do trabalho mais ali na frente, né? E aí, quando a gente fala em compliance trabalhista, o compliance trabalhista, ele tem a responsabilidade de orientar, né? O empregador, de orientar o empregado através da documentação, seja empresa pequena, seja empresa grande. Então, mesmo que ele vá trabalhar, a empresa tem 10 empregados e ele mandou 2, 3 trabalhar em casa, tem que passar as informações corretas, né? Porque a gente sabe que existe, que a legislação ela determina isso, e não é porque é uma situação atípica que a gente está tendo hoje de coronavírus que eu não vou cumprir, né, com com a legislação que a gente tem. A gente sabe que com as medidas provisórias houveram algumas flexibilizações quanto à relação de trabalho, mas não quanto a essa questão do teletrabalho. Então, a empresa continua sendo responsável por repassar todas as informações de cuidado com relação à segurança e à saúde do empregado. Porque se houver algum problema lá na frente e a empresa não tiver tido esses cuidados, seja nesse momento de coronavírus ou em qualquer outra situação, ela pode sim ser responsabilizada, né? E aí, como a Iris comentou ali, pode haver, em alguns casos, que ações de regresso, né? Quando a empresa, o que são ações de regresso? Quando o INSS entra, o INSS responsabiliza empresas pelos valores pagos aos segurados que gozaram de benefícios acidentários ou ocupacionais, enfim, alegando que a responsabilidade foi daquela empresa. E aí a gente pode dar um exemplo de um caso que foi notório, né? Que foi o caso da tragédia de Brumadinho, onde não houve compliance efetivo, no caso, né? A empresa ela até tinha um compliance, mas de certa forma ela descumpriu, ela não atendeu as normas de segurança e medicina do trabalho, e os impactos disso a gente sabe quais foram, né? Então o INSS ele entrou com uma ação de regresso contra a Vale, cobrando todos esses valores até mesmo de pensão, né? De pensão por morte, de auxílio acidente, enfim, através de uma ação de regresso. E aí, tá, vale é vale, né? Aí imagina uma ação de regresso ou uma ação com uma questão acidentária em relação a uma pequena empresa ou uma média empresa, né? Acaba com a empresa. Então a gente costuma falar o compliance sai caro. Não, o compliance não sai caro. Não ter compliance que sai caro, muitas vezes inviabiliza o negócio, né? Iris, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre aquela questão do SAT, do auxílio acidente. Do auxílio acidente. Foi bem o que eu comentei anteriormente. É um seguro acidente do trabalho, mas ele não garante a exclusão da responsabilidade civil do empregador, ele não garante a exclusão da responsabilidade penal do empregador, e é uma alíquota que, de acordo com o número, a incidência de acidentes de trabalho, ela pode aumentar de um ano para outro. Então, a empresa também é penalizada. Quanto maior o número de acidentes de trabalho, mais a empresa é penalizada e aumenta esse valor da alíquota. E como eu disse, é uma alíquota paga de qualquer jeito, tendo trabalho em situação insalubre, periculosa, que é para garantia de um pagamento, mas não exclui o empregador de uma ação civil, penal, ação de regresso por parte do INSS. E aí eu tinha que a observância não basta um treinamento para o empregador. O que vai evitar, o que evitaria os acidentes de trabalho, e aí sim uma análise da empresa, a elaboração de um sistema de compliance, de um programa de compliance, e aí usando todo o embasamento que foi falado pelas colegas na live anterior, dos pilares, né?
uma diligência interna na empresa, ajudaria a montar um programa de treinamento que ocorra de forma reiterada, tem que ter uma previsão de repasse desse treinamento, o uso de EPIs e não só que exija o uso de EPIs, né? Mas de fato ter alguém para acompanhar o adequado uso, ensinar a usar, treinar o uso. E, inclusive, o compliance, ele é mudança de cultura dentro da empresa também, além de colocar tudo em conformidade. Então, não adianta a empresa disponibilizar os EPIs, a empresa ter regulamento interno, né, código de conduta, enfim, se ela não consegue fazer com que o empregado entenda o porquê daquilo é importante, né? O porquê de que ele precisa usar EPIs para evitar acidente, para evitar doenças ocupacionais, enfim, e que aquilo também é responsabilidade dele, né? É a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador. Eu tenho aqui, Michele, o exemplo da síndrome de burnout também, a situação da evolução da tecnologia, ficar online 24 horas por dia, que eu até cheguei a comentar contigo ontem, que embora seja um benefício, desenvolver a possibilidade de as pessoas trabalharem em casa, tem acontecido bastante em verdade, a pessoa estar em casa, porém desconectada da família, porque está 100% online com foco no trabalho. Então, sim, isso tem gerado bastante problema de saúde ocupacional, inclusive essa situação da síndrome do burnout, que se tornou conhecida agora, inclusive ganhando uma CID própria, né? Sim. Eu acho que chegamos a anotar, né, CID 11, que é D85. Então, ficou tão grave a situação que ganhou um nome em separado, né? Exatamente. E como isso impacta, né? A gente tem aí um alto índice de síndrome de burnout de afastamento por síndrome de burnout nos últimos tempos aí, nos últimos anos, né? E impacta diretamente na questão previdenciária, mas também a gente vai falar um pouquinho depois, se der tempo, dos benefícios na imagem da empresa, né? A gente teve até aquele exemplo da jornalista da Globo, que foi muito comentado, né? Que foi afastada por síndrome de burnout, enfim. E aí a imagem que a própria empresa passa para as pessoas de que ela não está agindo, né? Enfim, com o fim de prevenir esse tipo de situação. Então, para a imagem da empresa, isso também é muito ruim. E o compliance trabalhista, ele busca, né, também é um benefício à reputação da empresa, melhorar a reputação da empresa. Iris, mais alguma coisa para falar? Acho que com relação... Uhum. Outra coisa também, além dessa questão de segurança e medicina do trabalho, né? Do impacto tão grande que a gente vê a cada dia de benefícios por conta de acidentes de trabalho e afastamento, e doença e tudo mais. Outras situações impactam diretamente na questão previdenciária, que é, por exemplo, o pagamento equivocado de um adicional de insalubridade ou de um adicional de periculosidade, que lá na frente impacta na aposentadoria, no benefício do empregado, certo, né, Iris? Porque exatamente. A prova para aposentadoria especial é o PPP, né? Então, que é o perfil gráfico previdenciário. Então, em não havendo o pagamento adequado de uma insalubridade, o valor que vai para cálculo de aposentadoria pode ser inferior ou, no caso, às vezes, inclusive, inexistente, né? Tem várias empresas que negam o pagamento da insalubridade e periculosidade, impossibilitando que o funcionário, que o colaborador, depois possa ter uma aposentadoria especial. Sim. Também anotamos a questão do pagamento de salário por fora, né? Que impacta na hora da aposentação.
que também é recorrente, principalmente em pequenas empresas, anotar um salário mínimo na CTPS e pagar um valor por fora. Agora também, né, no caso do pagamento do benefício, está acontecendo bastante isso. E os colaboradores virem nos questionar do porquê. Olha, eu queria 3 mil e aqui agora o meu benefício está vindo 2 mil, mil e poucos. Por quê? Vai olhar a CTPS, está anotado um salário e ele recebia um valor por fora e não contribuía ao INSS por esse valor por fora na hora de receber o benefício. A empresa, eles alegam, né? Algumas empresas, pequenas empresas, enfim, alegam que acabam que estão ajudando o empregado, ajudando o funcionário, porque na verdade ele não tem tais descontos, né? Em cima daquele valor que ele recebe por fora. A própria empresa está deixando de contribuir adequadamente também, que a gente sabe que não é certo, né? O compliance é estar em conformidade, então isso não está em conformidade com a legislação, então faz parte também da gente, através do compliance trabalhista, a gente está verificando situações. Oi? O funcionário sentir esse problema da diferença, que ele achava que alguns acham que é benefício, quando chegar lá na frente for receber a aposentadoria, e aí o valor está bem aquele que ele tinha costume de sobreviver. Então, às vezes, deixa de receber o valor básico para sobrevivência que ele estava acostumado, né? Sim, e não é nem, às vezes o pensamento é justamente esse, mas é só lá na minha aposentadoria, é só daqui a tantos anos. Eu me deparei com um caso agora, em meio a coronavírus, né, porque devido às gestantes também estarem no grupo de risco, a empresa, não era uma empresa que eu atuo, né, porque essa empresa não tinha compliance. A empresa, foi um caso de conhecimento mesmo. A empresa fazia o pagamento do salário por fora e a gestante, com 5 meses de gravidez, devido à situação de risco, enfim, procurou a Previdência para solicitar antes da licença maternidade, o auxílio doença. E aí o cálculo dela deu muito baixo. E ela não tinha entendido por que ele tinha dado muito baixo. Mas justamente por isso. Porque, obviamente, no cálculo tanto do benefício do auxílio doença quanto do salário maternidade, né? Não tem como calcular o que a pessoa recebe por fora. Então, ela já é impactada quando ela precisa não só da aposentadoria, mas quando ela precisa ter acesso a qualquer benefício que a Previdência disponibiliza, né? Então, claro que a empresa uma empresa que possui um compliance trabalhista eficaz, ela preza, ela zela, né, pela prevenção de acidentes, dos riscos aí de doença, enfim, mas a gente não está livre, né, de alguma outra situação, enfim, da importância que é a questão previdenciária para esse pagamento dos benefícios. Não sei se tu queria colocar mais alguma coisa com relação à área previdenciária. Nós já apresentamos basicamente o que a empresa perde em não ter um programa de compliance e uma boa visão com relação à saúde, segurança e higiene do trabalho, né? Então, acho que agora já foram quantos minutos? 40 minutos? Só para a gente não deixar para poder responder algum questionamento. E para a parte dos benefícios da aplicação de um programa de compliance trabalhista e previdenciário, de certa forma, na empresa, no interno da empresa. Aí tu chegaste a comentar da redução de acidentes e doenças do trabalho. Sim, a redução dos acidentes e da doença, ele já é um dos principais benefícios da implantação de um programa trabalhista eficaz, né? Então, não há dúvidas, a gente trouxe a questão previdenciária para relacionar essa questão trabalhista e o impacto na Previdência, mas independente, a gente, através do compliance trabalhista, tem redução de acidentes e de doença do trabalho, além de estar melhorando ali o meio ambiente de trabalho, né?
Não, até porque o funcionário vai ter um retorno da empresa, vai ter um regulamento interno, o funcionário vai se sentir mais seguro para atuar, para tomar decisões também do seu próprio trabalho, sabe o que pode ou não fazer. Também um programa de compliance vai, dentro de um dos pilares, vai ter a elaboração de uma regulamentação interna ali, inclusive a empresa, dependendo do tipo de serviço prestado, pode colocar uma previsão direto de uma suspensão, em vez de ter que passar pela advertência para depois dar a suspensão, dependendo do tipo de trabalho. Exemplo, um soldador que deixa de usar a máscara, né? Uma empresa Sim. que tem um regulamento interno pode prever, como é gravíssima essa falta, né? Uhum. Vai direto à suspensão, não tem nem advertência. Então, daí a importância de ter um sistema bem estruturado, uma elaboração de regulamento interno, um estudo da empresa. Aqui eu tenho também, que também já comentamos, que é a redução da judicialização dos passivos trabalhistas, redução de multas pelo Ministério Público do Trabalho, que podem causar interrupção da atividade da empresa, dependendo do motivo, né, pelo qual a empresa foi autuada, indenização, impedimento de acessos a recursos públicos, tem previsão também, e para empresas que participam de licitação, inclusive, tem o impedimento para participar de licitação se a empresa não está em conformidade, não tem, por exemplo, a documentação básica dos funcionários, as negativas Sim. de débito. Então, daí a importância de ter tudo organizado, tudo documentado. Sim. E aí, de novo, né, a questão da importância. Muitas vezes, empresas de pequeno porte não acham que não precisam de um programa de compliance, mas a gente sabe que, às vezes, um passivo trabalhista, uma ação trabalhista, ou uma multa do Ministério do Trabalho, dependendo do valor que for, ela inviabiliza a vida da empresa, né? Então, aquilo, de novo, o compliance trabalhista, ele pode sair mais barato do que tu ter um passivo num valor muito alto, que pode... E acontece mesmo, né? A gente vê empresas pequenas, enfim, que, infelizmente, por conta de uma multa ou por conta de uma ação trabalhista muito alta, se perdem. Nem digo multa, mas é exemplo de empresas do ramo alimentício que tem a fiscalização pela Anvisa, não tendo um sistema de compliance, não tendo uma organização interna, a Anvisa pode, inclusive, determinar o fechamento temporário até que tenha readequação às normas regulamentadoras da Anvisa, e dependendo do tempo que a empresa fica fechada, por não ter a documentação organizada, não ter uma ordem de... Olha o que está acontecendo aí, em menos de um mês de fechamento das empresas, muitas não vão reabrir, né? Imagina uma multa e uma determinação de fechamento pela Anvisa numa empresa alimentar pequena, num restaurante pequeno. Acaba com o restaurante. Então, vale a pena investir na segurança e garantia da continuidade do serviço da empresa, né? Que é isso. Exatamente. Não deixe de ser que um sistema de compliance vai garantir, né? Aqui tem a redução de turnover. Isso, outro benefício é a redução de turnover, né? Com o programa de compliance, o que a gente tem, como eu comentei antes? A gente tem a mudança da cultura da empresa, né? Da imagem da empresa. O empregado acaba que ele se sente parte daquilo ali. Ele passa a gostar de trabalhar na empresa, né? E aí acontece esse impacto da redução de turnover. E o consequente aumento da produtividade, que é o nosso próximo foco. Pelas mesmas razões. Política de tratamento entre colaboradores, entre superiores hierárquicos e os seus colaboradores, o treinamento de equipe, a união de equipe, né? A política de união de equipe. O próprio funcionário tem a preocupação com a sua saúde e segurança, porque ele recebe um treinamento, ele vê através de vídeos e informações o que pode acontecer. Se sente satisfeito e motivado, né? Isso, um empregado em um ambiente confortável de trabalho, ele não quer chegar à aposentadoria precoce através de um acidente
que possa tirar a capacidade de trabalho. Ele quer seguir trabalhando e ele sabe a importância que ele tem para aquela empresa, né? A outra... Pode falar, pode falar. Outro ponto que eu tenho aqui, a imagem e a reputação da empresa frente às suas concorrentes ou frente às suadoras de serviço. E aqui eu acho que, inclusive, a Lauren falou, eu não lembro se ela falou do cachorrinho do Carrefour na live anterior. Mas é um exemplo que todo mundo conhece, né? Assim, que é bom da gente falar. Dano da reputação da empresa, né? No caso de estarem ausentes as políticas internas, e aí, queres falar do caso, eu acho que tu tens mais conhecimento, né? Da situação da imagem e reputação da empresa, que foi um caso do Carrefour, né? Na verdade, não foi um empregado do Carrefour, foi de uma empresa terceirizada da segurança que o cachorro, enfim, estava no supermercado, né? Que na volta, assim, e ele enxotou o cachorro e maltratou e matou. E aí isso repercutiu não na imagem daquela empresa terceirizada, mas na imagem do Carrefour, né? Então, o compliance trabalhista, ele também tem esse benefício, né? Da empresa, inclusive, tá fazendo um due diligence das empresas que ela contrata, né? Ela no sentido de contratar empresas que também tenham um compliance trabalhista e que também dividem daquela mesma cultura, né? Então, a imagem do Carrefour na época, ela foi muito impactada, né? Porque, embora o empregado, ele não fosse empregado do Carrefour, ele carregava, no fim, o nome do Carrefour, né? A marca do Carrefour. E a empresa foi muito impactada. Então, para ti apagar isso da mídia, né? Isso leva muito tempo. A empresa tem que fazer uma mudança aí de marketing e de imagem. Marketing, né? Adotar e mostrar para quem está frequentando que realmente existe uma mudança de cultura e a aplicação dessa mudança, né? Exatamente. Aqui então... depois, como próximo ponto, a vantagem competitiva, que é com relação aos concorrentes que não possuem um programa de compliance, né? Uma cultura interna. Através da disseminação de uma imagem e cultura ética, inclusive tendo a possibilidade do uso da marca proética, né? Uhum. E hoje, quando a gente fala de implantação para compliance para pequenas empresas, por exemplo, não existe uma obrigatoriedade, enfim, de pequenas empresas terem um programa de compliance. Mas essas pequenas empresas, elas contratam com grandes empresas, né? Elas participam de licitações. A própria administração pública tem exigido, né, que empresas, independente do seu tamanho, tenham algum programa de compliance na sua pequena empresa para que ela possa contratar com a administração pública. Então, existe aí uma vantagem, né, de negócio, existe uma vantagem competitiva. Então, a empresa está ganhando também parceiros, investidores, né, compradores, fornecedores, por estar agindo em compliance. Conscientização de colaboração. Por fim, tem um último benefício também da implantação de um programa de compliance, que é o relacionamento com os stakeholders, com o Ministério Público do Trabalho, né? Hoje, atualmente, o Ministério da Economia, a própria Previdência, os sindicatos, né? A Justiça do Trabalho, principalmente. Tem empresas que chegam a ficar estigmatizadas, né? Frente às varas do trabalho, inclusive havendo piadas, né? Essa empresa que é recorrente por questões horárias, né? Então, a imagem da empresa, muitas vezes, no ingresso de uma ação trabalhista, dependendo da relação dela. Sim. Exato. O juiz vem com um certo ranço na análise da defesa da empresa, porque tem
todo aquele histórico por trás, aquele histórico pregresso. Então, ainda que a empresa tenha mudado, até que ela consiga demonstrar, vir a público. Né? Demora. Exato. Sim. Então, daí a importância de tentar agir em conformidade, como diz, né? Ter toda uma ética e documentação para comprovar que está de acordo com a lei, com os regulamentos internos, porque isso depois não vai, a implantação de um programa de compliance não necessariamente vai excluir a existência de ações trabalhistas, previdenciárias, mas vai trazer aquela segurança para o empregador, que no caso de uma ação trabalhista, previdenciária, está lá com toda a documentação e prova de que tudo que era possível dentro da legalidade foi feito, foi visado pelo empregador, né? Exatamente, trazendo como exemplo, um último exemplo, acho que a gente tem mais uns minutinhos aí, de como é importante a gente ter a documentação, né? E aí, voltando um pouco lá para prevenção e saúde e medicina do trabalho, né? Nesse momento, então, de coronavírus, a gente teve uma decisão do STF, né? Quer comentar, Iris? Não, pode falar, pode falar. Qualquer coisa eu a gente teve uma decisão do STF agora, nesse momento aí de pandemia, acho que foi ontem, se eu não me engano, dizendo que a coronavírus poderia ser qualificado, né, categorizado como doença ocupacional. Mas, e aí houve ali uma inversão de quem teria o dever de prova, enfim. Mas a questão de importância também do compliance, o compliance trabalhista, ele também serve para isso, né? Nesse momento em que a empresa é responsável pela saúde e segurança do seu empregado, né, do seu trabalhador, porque a gente sabe que muitos podem ficar em casa, mas tem aqueles que não têm como ficar em casa. E aí, o que a empresa tem que fornecer? Os EPIs adequados, né? A máscara, álcool gel, toda essa questão aí de EPIs com relação à segurança para não haver a transmissão do vírus, né? Para daqui um pouco. E aí, isso havendo por acaso uma judicialização na Justiça do Trabalho, a empresa comprovando que ela realmente forneceu o EPI, que ela realmente instruiu os seus empregados, né? Ela se isenta da responsabilidade, né, de ter contribuído com a transmissão daquele vírus e aí então a doença ocupacional ela passa a ser analisada caso por caso. Exatamente. Eu não sei, Mia, chegaste a verificar se tem algum... inclusive, a gente pode... Isso, inclusive a gente pode deixar essa decisão, temos como colocar no nosso post ou no nosso Insta? Essa decisão do STF? Não sei. E aí nós podemos colocar no Insta da comissão também, né? Para quem quiser acesso, ou nos peçam ali no post que a gente encaminha também. Isso, exatamente. Mas é uma situação nova aí com relação à segurança e medicina do trabalho que lá na frente pode implicar negativamente para a empresa, né? Então, muito cuidado com a precaução, na prevenção. Não sei, não temos, eu acho, agora mais perguntas aqui. Mas, pessoal, a gente está finalizando. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta relacionada ao compliance trabalhista, a parte trabalhista, previdenciário também, né, Iris? Deixa uma perguntinha lá no post, nesse post da live, lá no Instagram da comissão, tá? Que a gente responde. Perfeito. Mais alguma coisa, Iris? Não, acho que é só dar mais um aviso com relação ao curso. Exato, As inscrições ainda estão abertas, né? Não, como o curso foi transferido para o próximo semestre, é isso, Mi? Exatamente, o curso foi transferido para o próximo semestre, as inscrições continuam abertas.
E as inscrições ou dúvidas, enfim, podem ser enviadas para o e-mail da comissão, né? Tem lá no post também da comissão do curso de extensão e compliance o nosso e-mail. Qualquer dúvida sobre a matéria, sobre o conteúdo, sobre os professores, enfim, pode perguntar que a gente responde lá para vocês. Então, semana que vem a gente vai ter mais uma outra live com outro tema. E aí são pinceladas que a gente está dando através das lives, né? Que é uma degustação, digamos assim, de tudo que a gente vai ter no nosso curso de extensão de compliance. Então, a gente deixa aqui mais uma vez o convite para o pessoal estar participando do curso. E qualquer informação a gente fica à disposição. Então, já aproveito para me despedir e me colocar à disposição de todo mundo. E é isso, gente. Obrigada, Iris. Foi um prazer estar conversando aqui contigo. Dá para seguirem o Insta da comissão também, quem ainda não. E o nosso Insta também, eu acho que está aqui embaixo. Não. Não. Mas sigam o nosso Insta, o meu é o meu não tá. Tá, então fala o teu, Mi. Deixa eu colocar aqui. Tá, perfeito. Nos sigam a comissão também e desejamos que tenham gostado da live e quem não se inscreveu ainda, que faça sua inscrição no curso de extensão. Vai ter matérias bem mais aprofundadas de todas as áreas, vai ser muito bacana. E é um prévio conhecimento depois para aprofundar ainda mais o estudo através de uma especialização, né? Então é para ter um conhecimento geral e sentir gana pela aprendizagem na área, né? É isso aí, então, pessoal. Vamos finalizar aqui e ficamos à disposição de todos. Um abraço, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, boa noite.